lobo não se assusta com uma lebre. Enquanto isso, o caçador não deve ter pressa. Adriano, aqui na área. Hoje eu tô vindo aqui no canal para falar com vocês sobre peso versus repetição. O que será que é mais importante para trazer uma evolução consistente para nós? É isso que eu vim falar nesse vídeo. O pessoal estiver chegando agora, já peço que curta, compartilha, se inscreva no canal para dar aquela moral e a gente continuar a estar trazendo mais conteúdos impressionantes como esse. Para começar, a gente já vai entrar nesse debate do peso versus repetição. O que seria mais importante aqui? A gente precisa entender o seguinte: primeiro, o peso nada mais é do que um aglomerado de gravidade, certo? Peso é uma massa de gravidade, nada mais do que isso. Então, o peso de vocês corporal, imagina uma pessoa de 100 quilos ou uma de 50 quilos. A gravidade influencia de maneira tal a massa corporal dela, de forma que essa massa se converte em peso. Isso é peso, beleza? E esse peso é diferente em Marte, por exemplo, por conta da gravidade. É diferente na Lua, por conta da gravidade. Portanto, a gente chega na seguinte conclusão aqui, que força, velocidade, resistência e por aí vai, são apenas questões de anatomia e gravidade. Então a gente já começa por aí. Esse é o embasamento inicial para a gente começar a entender isso aqui. O que é mais importante, peso ou repetição? Bom, a gente vai precisar trabalhar o nosso corpo de maneira tal que ele tenha um estímulo adequado para ele evoluir. Dessa forma, vai ser necessário repetição de qualquer maneira. De qualquer forma vai precisar. Se tu coloca um peso lá para te fazer uma repetição máxima só, tem que fazer uma repetição. Então a repetição vai sempre estar trabalhando junto aqui com o peso, seja exercício com peso do corpo, acrescentando peso extra, ou com exercício resistido, não importa, vai ser sempre o peso e a repetição trabalhando em harmonia o tempo todo. E aqui entra aquela questão, a lógica sempre traz a resposta certa, e a resposta certa depende da lógica. Não tem como chegar na resposta certa sem utilização de lógica. Então, para fazer uma repetição, vai precisar repetição. E, claro, tu vai fazer isso com peso leve demais, ou tu vai utilizar um peso no teu treinamento que vai gerar um estímulo adequado para te evoluir. A questão é essa, como eu já falei anteriormente, força, resistência, velocidade são apenas questões de anatomia e gravidade. Então é aqui que entra a questão. Se, por exemplo, viesse um ser de um planeta distante, onde a gravidade é muito maior, mas muito maior do que na Terra, ele ergueria um carro como se fosse nada, porque ele está acostumado a uma gravidade maior. Assim sendo, o próprio peso corporal dele lá seria muito maior do que o peso dele aqui na Terra. Então ele chegaria na Terra e iria pular 100 metros de altura por causa disso. Então, para a gente estimular isso aqui, onde a gente está, a gente vai precisar trabalhar com isso aqui, ó. Peso. E não é aquele peso leve demais. Um peso leve demais, imagina um palito de fósforo. E aí tu pega esse palito de fósforo e começa a fazer milhões de repetições com aquele palito de fósforo. Logo tu percebe que é leve demais. Ele não vai trazer um resultado, porque tu vai fazer uma infinidade de repetição e tu nem vai sentir
aquele palito de fósforo ele não tem estímulo suficiente para te dar e te trazer uma evolução, que é leve demais. Então o peso aqui, pessoal, tem que ser um peso adequado para gerar esse estímulo e a evolução ocorrer. Do contrário, ela não ocorre. Não ocorre. O nosso corpo pensa, ué, o que ele está fazendo com esse palito? Eu vou ficar dessa forma. Não preciso evoluir, porque está tranquilo. Então o corpo precisa entender, ele precisa ser surpreendido para entender que ele tem que evoluir, porque ele tem que sair do conforto. Se tu faz, por exemplo, entendam, 10 repetições com um determinado peso e poderiam fazer 12, mas vocês não fazem 12, fazem só 10 e para ali. O que aconteceu? Tu chegou numa posição de conforto e não deu estímulo para a 11ª nem para a 12ª, que tu poderia ter feito. Então nesse caso não vai ter uma evolução consistente, porque teu corpo está confortável com aquilo ali, ele não precisa evoluir. Então o peso e a repetição, entendam, repetição controla o objetivo, o peso serve para te dar o estímulo para gerar esse objetivo, certo? Isso é importantíssimo de entender. Então é tudo, ó, conectado. Peso, repetição, repetição, peso. Peso, mais repetição, mais peso. Simples. E continua infinitamente dessa forma. Peso, repetição, objetivo, mais peso. E sim, sempre continua assim. Beleza? Se vocês aplicar isso aqui na prática, não tem, vai funcionar. E vamos chegar nessa questão aqui agora, ó. Músculo mais forte do corpo é o masseter, pessoal. Aí, ó, que é o músculo ali que faz a parte de fechar, abrir a boca, o músculo da mordida. Aí, vocês conhecem bem a mandíbula. É o músculo mais forte do corpo. Por quê? Porque é o músculo que mais se movimenta. O músculo que mais se movimenta. Só que entendo, ele não fica o tempo todo fazendo movimento leve. Ele tem estímulos. Quando tu vai, por exemplo, morder uma carne, alguma coisa, tu tá dando estímulo para ele, certo? E tu faz isso há quantos anos? Não é? Ali desde bebezinho tu já começa a estimular esse músculo o tempo todo. E ele é estimulado o tempo todo, ele faz muito movimento, ele vai sendo estimulado, tu vai crescendo e vai continuando exercitando ele de forma constante. Então, aqui está o segredo da coisa. Tem que fazer exercício, pessoal, de forma constante. Do contrário, pode fazer lá 1000 flexões, 1000 barras, 1000 repetições no supino, mas não adianta nada se vocês fazem isso uma vez por ano. Entendam? É uma vez por ano. Tem que ter consistência. Isso também é importante. Por isso que esse músculo aqui, ele é o mais forte do corpo. E ele repercute também no reino animal. No reino animal, a mordida repercute. Ela tá lá. Vocês sabem, a mordida de um urso, por exemplo, de um crocodilo, continua lá. Esse músculo sendo mais forte. Certo? Porque ele é o que mais se movimenta. E logo tu sabe que um urso, ele quando vai comer, ele esmaga até ossos e tudo mais. Então isso dá um estímulo adequado. Ele tem que fazer força. Força gera força. Vamos avançar um pouco. Repetição gera perfeição. Basicamente isso. Então a gente entende aqui que a força, ela é o que a faísca é para o fogo, um combustível, e quando estimulada vira resistência. Então, por mais que o pessoal frisa em utilizar peso, esse peso precisa ser treinado de forma
que quando vocês vão ficando mais forte, essa força vai sendo estimulada. E quando ela é estimulada, ela aumenta. E quando ela aumenta, vocês vão ficar mais resistentes. Imagina um agachamento. Estava fazendo uma repetição, ficou mais forte, agora consegue 2. E vai continuando o treino, ficou mais forte, agora consegue 3 repetições. Ficou mais forte, agora subiu para 4. Depois para 5, para 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. O que aconteceu? A força foi estimulada. E quando ela é estimulada, vira resistência. Então, novamente, o peso que foi utilizado foi gerando adaptações fisiológicas no corpo a ponto dessa quantidade de peso se tornar cada vez mais fácil, porque o teu corpo ele se adaptou, ele evoluiu, foi ficando mais forte, e conforme ele fica mais forte, ele recebe o estímulo e fica mais resistente àquela quantidade de peso que estava sendo utilizado. Imagina, aquela mesma quantidade de peso que antes era muito difícil, agora já é fácil a ponto da pessoa conseguir fazer 50 repetições com aquele peso. Consegue entender como funciona a coisa? É a lógica por trás do treinamento. A lógica sempre traz a resposta certa, sempre. E qualquer trabalho científico que tenha comprovação científica utiliza a lógica. Vocês precisam entender isso, pessoal. Qualquer trabalho científico comprovado, ele tem a lógica em si. Porque se chegar alguém lá e conseguir refutar aquele estudo, esse estudo que tinha comprovação científica, ele é revogado. Porque não pode ter dúvida. Eu não posso chegar naquele estudo e dizer, mas isso, já era, eu refutei o estudo. O que aconteceu? Já era. O estudo foi revogado. Isso acontece o tempo todo. Teoria da evolução, teoria não sei mais o que. É por causa disso. Se vocês analisam um estudo e vocês conseguem refutar aquele estudo, significa que ele não tem comprovação científica. Todo estudo que tem comprovação científica não pode ter nenhuma pergunta que refute aquele estudo. Não pode ter um mas que refute aquele estudo. Por isso que a lógica aqui deve ser utilizada. Então a questão de utilizar peso ou repetição, ela vai sempre estar em equilíbrio aqui, pessoal. Porque vai sempre andar junto. O peso, ele é importante, porque é ele que vai gerar estímulos, certo? Se o peso for leve demais, ele não vai trazer estímulo. E qual é o peso leve demais? Um peso leve demais, um peso de um lápis, por exemplo. Ou vocês precisam entender que o peso, quando ele é leve demais, e isso sendo leve demais, como o exemplo que eu dei ali, extremo, então fica o dia todo fazendo exercício com um palito de fósforo. Não vai dar estímulo nenhum, é muito leve, certo? Outro ponto, eu falei aqui, repetição controla o objetivo, não é? Se eu faço 1000 repetições, por exemplo, na flexão de braço, que tipo de estímulo eu estou dando para o meu corpo? Eu estou dando um estímulo que vai focar bastante na parte de resistência, um treino prolongado, certo? Vai gerar hipertrofia? Vai, porque o tempo sob tensão que vai ter ali é muito alto, mas para mim chegar a ponto de fazer isso, eu preciso o quê? Estrutura mecânica. E o que é a melhor coisa para gerar uma estrutura mecânica? Peso, utilizar peso. Quando eu fazia minhas flexões, meus treinos antigamente, para fazer e gerar essa estrutura mecânica, eu utilizei muito peso na flexão de braço. Porque o peso é uma massa de gravidade, tu aumenta a dificuldade. E aumentando a dificuldade, logo, tu ganha repetições. É um estímulo que tu dá para o corpo.
Então a questão aqui, peso ou repetição, ela vai ser bem relativa, depende do objetivo de cada um. Eu já disse aqui, repetição vai controlar o objetivo e o peso serve para dar o estímulo. Então tu coloca o peso certo para dar ali 1 a 6 força, basicamente, 8, 10, 12, até 15, por aí, vai gerar hipertrofia. E já tem estudos mostrando que até 50 repetições, 100 repetições, gera hipertrofia. Esse de 100 repetições é um estudo bem recente, que surgiu aí agora. Então, basicamente, o peso, ele dá o estímulo, e a quantidade de repetição controla o estímulo. É só isso que vocês têm que entender, pessoal. E aquela história, para finalizar aqui. O que é necessário, então? Peso ou repetição? É necessário fazer. Fazer o que tem que ser feito, mesmo que a pessoa não queira fazer. Mas se feito fosse, quando fosse feito, então seria melhor fazer de pronto. Pensam nisso aí. Mesmo que vocês façam chorando, com dor, sofrendo, não querendo fazer, mas vão lá e fazem mesmo assim, se fizer certo, vai funcionar. A questão é fazer. Não ficar naquela de querer. Querer é desejo. Querência é desejo. Fazer é ação. E a ação exige fazer. Então faça o que tem que ser feito, mesmo que vocês não estão com vontade de fazer. Disciplina gera hábito. E hábito constrói evolução. Então vocês precisam treinar consistentemente. Vocês vão chegar em muitas pessoas falando sobre isso aqui que eu estou falando hoje com vocês. Algumas vão falar que tem que ter peso, outras vão falar que tem que ter repetição, mas essa questão é relativa. Tu tem que fazer aquilo que teu corpo não está acostumado a fazer. Sempre. O que teu corpo não está acostumado é o que vai te trazer resultados diferentes. Se tu faz sempre a mesma coisa, não espere resultado diferente. Tem que fazer aquilo que teu corpo não está habituado. O hábito também tem que ser constante e consistente perante o tempo. O tempo é o senhor dos resultados, e é isso que eu vim falar para vocês aqui hoje. Peso ou repetição? Os dois. Valeu e até a próxima. Um forte abraço a todos. Homem sem barco, está amarrado na terra, e força lá de Moed Malicamain, a moer primeiro, vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo.